Paz do Senhor, meus queridos que estão aí neste momento, juntos agora, iniciando conosco a lição número 4. Deus te abençoe, obrigado a cada irmão, a cada irmã que está aí participando. Eu sou grato a Deus por você estar aí. Deus te abençoe. Para quem está participando a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoim. E prazer em servir os amados. Hoje nós temos a lição número 4, que diz: buscando conhecer os caminhos do Senhor. Nosso texto está em Salmos 23, versículo 4, nosso texto áureo, onde diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Salmos 25, versículo 4, a verdade aplicada diz: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Nós temos 3 objetivos, que é compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Muito bem, nosso texto de referência está no Salmos 25, tá? Nós vamos meditar o Salmo 25 hoje, pode ler à vontade, eu já vou direto para a introdução. Na introdução nós vemos que, nessa lição vamos ver que há uma expressão de pedido e socorro dentro desse Salmo. Também há o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões dele. Este salmo, para analisar assim criteriosamente, tá, nós vamos ver que é um salmo acróstico, tá? E foi escrito por Davi. Então, é uma oração de Davi, onde ele vai clamar, dizendo: não me deixe confundido e perdoa os meus pecados. Então, se você pega uma Bíblia antiga, tá, das versões mais antigas, as novas não está assim, tá, ou no hebraico, né, ele é um salmo acróstico, tá? Ele pega o alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel e assim por diante, é como se fosse nosso ABCD, E, F, G, né? Então, no hebraico ele pega o alfabeto e ele escreve as primeiras letras, tá, dos versos, tá, dos versículos, nos versos, né? Versículo não, dos versos, tá, segundo a ordem do hebraico. E Davi expressa 2 atitudes, a atitude da oração e da meditação. Então, a oração, quando ele apresenta suas súplicas, e a meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Veja que a oração de Davi, ela é intercalada, tá? Ela coloca uma oração e depois coloca uma meditação. Davi faz seus pedidos, mas no meio dos pedidos, para e medita. Faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus, tá? Essa é uma forma muito bonita que Davi nos ensina também. Porque às vezes, talvez você já se pegou, que a gente fica orando e não paramos, às vezes, nem para pensar. Tá? Peraí, eu estou orando, estou pedindo, aquilo que eu estou pedindo, né, em que estou baseando esse pedido? E Davi, quando ele está pedindo, está orando ao Senhor, ele pensa: que atributos, né, Deus tem, tá? Quando eu estou pedindo, por exemplo, uma cura, né, aí eu posso meditar que Deus disse: eu sou o Senhor que te cura. Tá? Então aqui, quando eu digo assim: eu estou com tribulações, não, eu sou o Senhor, a tua bandeira, ou aquele que peleja por você. Tá? Então, os atributos e as providências. Então, quando estamos orando, por exemplo, sobre a falta, né, que pode surgir amanhã de uma alimentação, ou estamos vendo o desemprego à frente,
podemos pensar nas providências que Deus, na história toda, como Ele tem providenciado, tá, para os seus amados, sempre uma porta de escape. Tá? Então, essa oração intercalada com meditação nos ajuda a estar mais focados, mais direcionados naquilo que estamos colocando diante de Deus. E ele clama: não me deixes confundido. Davi não quer fracassar e envergonhar o nome do Senhor. Assim espera no Senhor, adora a Deus e com segurança pede sua ajuda. Tá? Então, a oração dele, tá? Quando disse Deus, né, não me deixes confundido, ele está dizendo: Senhor, eu não posso envergonhar teu nome. Tá? Eu preciso de direção clara. Você vai lembrar que Davi era um homem inclinado à guerra. Tá? Isso é interessante quando nós pensamos acerca de Davi, né? Ele, com o nosso autor, ele colocou assim: Davi era aguerrido. Né? Aguerrido nada mais é do que dizer inclinado à guerra, ok? Então Davi, ele é inclinado à guerra, ele é batalhador, proativo. Ou seja, proativo é alguém que toma iniciativas, tá? Não precisa ninguém mandar a ele fazer algo, tá? Ele toma iniciativas diante das necessidades e resolve os problemas. Então este é disposto, tá? Davi é disposto a viver o chamado dele, e junto vem duras oposições. É interessante isto. Então Davi, quando ele disse assim, não me deixe confundido, é porque às vezes acontece, né, que quando a pessoa está vivendo a sua missão, no caso de Davi, é um homem de guerra, de batalha, de tomada de iniciativas, proativo, e ele vê que vem oposições. Tá? Ele está vivendo, olha só, ele está vivendo a missão dele. E isso não impede que venha problemas, ao contrário, tá? Faz parte do pacote de viver a missão que vai surgir oposição. Tá? Isso é normal em qualquer ministério, com qualquer pessoa que tenha compromisso com sua missão. Acontecem imprevistos, tá? Acontecem mal entendidos, tem pessoas que apontam o dedo, isso é normal. Tá? Agora nós temos que orar, como Davi, não me deixes confundido, né? Porque às vezes tem momento que nós queremos, ou nós nos perdemos diante de algumas aflições pesadas que vêm. Né? Então, Davi disse: eu estou vivendo a minha missão, eu estou vivendo a missão que o Senhor me deu, estou indo para as guerras, para as batalhas, tomando iniciativas, mas eu preciso que o Senhor, né, não me deixe confundido. Amém? Ele pede perdão, né? Ele diz: perdoa os meus pecados. Davi faz, na verdade, uma forma de paralelismo dentro da teologia bíblica, nós chamamos de paralelismo antitético. O que é um paralelismo antitético? Antitético quer dizer que cada linha seguinte expressa pensamentos opostos à anterior. São frases que se colocam um contra o outro, opostos. Por exemplo, no versículo 6, né? Estamos no Salmo 25. Então no verso 6 diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E no versículo 7, ou no verso 7, diz assim: não te lembres. Né? É estranho, né? Porque antes disse assim: lembra-te das tuas misericórdias. Agora ele disse: não te lembres dos pecados da minha mocidade. Veja que no verso 6, ele enfatiza as misericórdias, e no versículo 7, os pecados dele. Então, são questões opostas, tá? Isso é um paralelismo antitético.
O que Davi enfatiza nesse salmo que tem esse paralelismo? Ele enfatiza o caráter de Deus em oposição à fragilidade humana. Tá? Ele diz, Senhor, né, eu sou frágil, né? Eu preciso da tua misericórdia. Ou seja, o Senhor tem um caráter de misericordioso enquanto eu sou um pecador. Então, o Senhor, lembra-te desse teu caráter, né? De que o Senhor é misericordioso. E não te lembres dessa fragilidade minha. Não fique olhando para os meus pecados. Tá? Perdoa meus pecados. Tá? Então, isto é interessante, tá? Quando nós olhamos aquilo que Deus é, o caráter de Deus, e confiamos nesse caráter que Ele tem para que nós tenhamos o perdão, tá? Para que nós alcancemos aquilo que pedimos. É importante porque nós não temos nada porque nós merecemos, mas porque Deus tem características, tá, de misericórdia. No capítulo 2 nos fala que o desejo, né, e o reconhecimento do salmista. A vontade de ser guiado pelo Senhor, o desejo de intimidade com Deus e o reconhecimento que Deus é seu Salvador. O desejo é o reconhecimento e o reconhecimento do salmista. Então Davi declara, faz-me saber os teus caminhos. E disse, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Eu quero que você perceba uma coisa interessante aqui. Como é que eu vou saber os caminhos do Senhor? Como é que eu vou saber os pensamentos do Senhor? Ele explica dizendo, né? Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Você se lembra que Jesus certa vez lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como é que Jesus é o caminho? Tá? Como é que eu sei esse caminho? É simples. Jesus disse, eu sou o caminho. O que é isso? Está dizendo para Felipe, presta atenção em mim. Tá? Olha para mim. Por isso diz o salmista, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Jesus está dizendo, aprenda a pensar como eu penso. Aprenda a sentir o que eu sinto. Aprenda a falar da forma que eu falo. Aprenda a agir e reagir como eu me comporto. Aprenda, né? Então, é isso que tá, andar no caminho do Senhor. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, justamente está dizendo isso, aprenda. Tá? Quando você pensar os pensamentos de Deus, você vai sentir o que Ele sente, você vai falar como Ele fala e você vai agir como Ele age. Pode ter certeza. Aí você me pergunta e diz, mas como é que eu vou pensar os pensamentos de Deus? Né? É simples, você vai colocar esta palavra na tua cabeça. Porque estas palavras são os pensamentos expressos de Deus. Amém? Muito bem. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Guia-me na tua vereda e ensina-me. Na tua verdade, aliás. Eu achei interessante que a palavra verdade significa certeza e em conformidade com a realidade. Então, Davi, quando está dizendo, guia-me na tua verdade, né? Ele está dizendo, Senhor, não me deixes eu andar na vida por aparências, porque nós vemos aparências e Ele vê a realidade. Por consequência, nossa oração é ensina-me, né? Guia-me na tua verdade e ensina-me, tá? Porque só Deus, Ele sonda a profundidade, a realidade. Nós olhamos o exterior, tá? Nós olhamos aparências, mas o Senhor vê as realidades e Ele tem condições de ensinar-nos. O desejo de intimidade com Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem e Ele lhes fará saber seu conserto.
É engraçado essa palavrinha, o segredo, né, indo para o hebraico, significa assim, literalmente, sofá. Né? Sofá, é isso mesmo, tá? E depois, tá? Ele, dentro do contexto, é a conversa confidencial daqueles que estão sentados nela, tá? Por isso que é segredo, tá? Está mostrando um grupo, né, de amigos, tá? Ou dois amigos que se sentam no sofá e confidenciam sentados nesse sofá. Lembra de João 15,15? Ele disse: não mais vos chamarei de servos, mas de amigos, porque eu tenho vos contado o que o meu pai me fala. Tá? E em Gênesis 18, versículo 16, Deus disse assim: porventura eu vou fazer alguma coisa sem contar a Abraão? Capítulo 18, versículo 16, 17, 18, e você lê, ok? Então, o que nós vemos nesses dois textos? A amizade de amigos íntimos. Então, quando eu falo o segredo, ele está dizendo que, tá? Ele está dizendo que quando nós temos tempo, tá? Nós temos um tempo para nos sentarmos e conversarmos com Deus. Não há outra forma de nós entender os segredos de Deus se nós não dermos um tempo para Ele. Agora, a próxima parte. E para os que os temem, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Temem, reverenciam nesse contexto. Voltando então ao segredo, sentar-se no sofá, mas não saber reverenciar, focar, prestar atenção no que a outra pessoa está falando, é perder a essência da comunicação, é perder os segredos. Por isso que o segredo do Senhor é para os que o temem, tá? O segredo do Senhor está dizendo aqui, tá? E quando nós damos um tempo, tá, para Deus, quando nós damos um tempo para Deus e nós, nesse tempo, nesse diálogo, tá, com Deus, nós acabamos, tá? Nós acabamos o quê? Tá? Nós acabamos, neste momento, né, perdendo o foco. Tá? Então, eu tenho que aprender a sentar, ter um tempo e prestar atenção àquilo que Deus tem para mim. Tá? Se eu quero saber os segredos, tá, do Senhor, tá, eu vou ter que ter isso, tá? Um tempo e prestar atenção àquilo que Ele está dizendo. O reconhecimento que Deus é seu Salvador, pois Ele tirará os meus pés da rede, e a salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco. Tá? É normal que às vezes, tá, nós possamos perder, né, a noção do perigo e entrar no perigo. Como disse Augusto Cury, existe na estrada da vida, existem curvas imprevisíveis e às vezes acidentes inevitáveis. Então só Deus, tá, para nos livrar realmente dos laços da vida. Conhecendo os caminhos do Senhor, o caminho da obediência, o caminho da graça e da perfeição. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. Vamos entender, né? Nós somos servos ou nós somos senhores? Como é a questão, né? Caminho da obediência, há poder no conhecimento quando ele é acompanhado de ação. Olha, presta atenção, há poder no conhecimento quando ele é acompanhado de ação. Tá? Então, quando falamos do caminho da obediência, nós estamos dizendo que não basta conhecer, não basta você ter, tá, a absorção do conhecimento. Se não tiver ação, nada vale. Então, deve haver uma ação intencional.
O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, ele disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu vou colocar entendimento, conhecimento novo aqui. Mas quem é que vai te transformar? Quem vai colocar o conhecimento novo na tua cabeça? Você. Transformai-vos. Está dizendo Paulo, você que tem que se transformar. Não é só orar e dizer, Senhor, me transforma, Senhor, me muda. Não. Deus está dizendo, essa mudança vai ocorrer a partir do momento que você coloque informações novas na tua cabeça. Você renova o teu entendimento. Aí, esse conhecimento novo vai provocar sentimento novo e comportamento novo. A obediência é um fruto ativo do ser humano. O caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça para manifestar ela no relacionamento com o próximo. O caminho da perfeição, que a sinceridade e a retidão me preservem. Isso ele está dizendo de uma integridade, sinceridade ou integridade, tá? Integridade e retidão serão a preservação de um homem mais do que a riqueza e a honra do mundo. Olha só o que o salmista disse, que a sinceridade e a retidão ou integridade me preservem. Como é que a sinceridade e a retidão me preservam? Quando eu pratico elas. Tá? E nada melhor do que você, mais do que o ouro, mais do que a riqueza, é você ter integridade. O sábio Salomão disse, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, ser íntegros, ele nos leva a ser retos, sinceros, está dizendo, isto é que nos preserva do mal, tá? Você praticar a integridade vai te levar não somente ao sucesso, mas vai manter você num patamar de sucesso. Meus amados, nós concluímos, as circunstâncias externas devem ser um impulso para crescer internamente, buscando viver a vontade do Senhor. Então nós aprendemos com Davi isto, tá? Que acontece que momentos de anseios, só que aí nós apresentamos as características dos caminhos do Senhor, como Deus nos ensina e destacamos o valor de seguir os caminhos do Senhor. Vale a pena ter uma vida íntegra, porque essa integridade vai nos guardar de todo o mal. Amém? Deus abençoe, uma boa EBD para os amados irmãos.